Oi pessoal, esse vai ser o nosso segundo vídeo da formação para as creches e SECAICs. A gente teve um primeiro vídeo falando sobre rotina e aspectos dos cuidados com as crianças. E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre as interações e as brincadeiras, né? Ou a brincadeira, como conceitos importantes que estão, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, definidas como eixos de trabalho, né, os eixos norteadores das práticas pedagógicas na educação infantil. E a ideia desse vídeo, né, dessa formação, é que a gente possa refletir sobre a importância das interações e da brincadeira para o desenvolvimento infantil, né? E não à toa foram definidas como eixos norteadores das práticas pedagógicas na educação infantil. Então a gente vai falar das interações, né? Pensando em interação entre sujeitos, né? Entre as pessoas, as crianças e os adultos da instituição, especialmente as crianças entre elas, né? Mas a gente também pode pensar na interação com os espaços, com os materiais, né? Que são oferecidos. E também a questão da brincadeira, né, que é uma situação privilegiada, né, de interação para as crianças e que precisa, portanto, ser planejada, né? A brincadeira que não é uma brincadeira, os jogos que a gente pode oferecer, né, brincadeiras de regra que a gente faz para as crianças, mas a ideia é a gente hoje falar um pouquinho sobre a brincadeira que a gente chama de brincadeira de faz de conta, brincadeira simbólica. Vamos falar então das interações primeiro, né? No vídeo passado, quando a gente falou de rotina, a gente deu uma ênfase à relação dos adultos com as crianças, né? Dentro da teoria histórico-cultural, a gente vai ver um conceito que é chamado de atividade guia, que seria aquela atividade, né, o que acontece com a criança que vai ter o maior potencial de desenvolvimento dentro de determinadas faixas etárias, né? Nos primeiros anos de vida, especialmente no primeiro ano de vida, a gente vai ter como atividade guia a comunicação emocional, né? E por isso a gente fala tanto do 0 aos 3 anos especialmente, como são importantes os vínculos que a criança constrói com o adulto que cuida dela, né? A importância então desses momentos de cuidado, troca de fralda, banho, alimentação, né, como situações em que a gente pode viver essa comunicação emocional, né, em que a gente se coloca numa verdadeira relação com os bebês, com as crianças, nesses momentos de cuidados individuais. A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo 1, né? Então a interação com os adultos, ela é fundamental nesse sentido da comunicação emocional, como é também no sentido das crianças aprenderem coisas, né, sobre a vida em sociedade, aprenderem sobre questões, né, das relações, sobre emoções, né? As interações têm esse lugar também, né? E a gente hoje vai falar da interação também entre as crianças. Então, a importância da gente promover espaços, situações no cotidiano escolar de interação, né, e que essas interações sejam observadas e que a gente possa atuar sobre elas. Um exemplo, situações de disputa de brinquedo, que é muito comum, né, entre as crianças. Geralmente a gente vai para uma atitude que é de repreender as crianças, né? Quem está puxando o brinquedo, a gente toma o brinquedo, já que vocês estão brincando, ninguém vai brincar então, né? E na verdade esse não é o melhor caminho, né? A gente precisa atuar junto com as crianças que estão envolvidas na situação, ajudá-las a usar a palavra, né? A usar o verbal para resolver a situação, uma não bater na outra, né? Não simplesmente chegar puxando o brinquedo, né? Mas a gente pode chegar junto dessas crianças, né? E atuar como um adulto que vai mediar essa situação, que vamos dizer assim, de conflito. Né? Então a gente pode se aproximar das crianças e falar assim, o que está acontecendo? Ah, você quer o brinquedo que estava com ele, né? E aí a gente vai conversar, a gente vai mediar essa situação, né? Será que você pode emprestar um pouco o brinquedo agora para o colega? Oh, mas estava com ele, você veio puxar o brinquedo. Não é assim, você pode pedir, né? A ação vai depender da situação e do contexto. E aí tem uma outra questão que é importante que a gente como adulto fique atento. Se a gente vê no cotidiano situações em que uma criança sempre cede,
né? Ela sempre deixa levarem o brinquedo dela, ela sempre cede em relação ao que ela gostaria de fazer, mas ela cede para o que o outro quer fazer. A gente vai precisar fazer um trabalho com essa criança, por exemplo, de fortalecimento do desejo dela, né? De dizer assim, olha, você sempre empresta, mas você estava brincando, diz para ele agora que você está brincando, que num outro momento o colega pode pegar o brinquedo, né? E o contrário também, uma criança que nunca cede, que sempre quer tudo para ela, né? Que sempre toma o brinquedo que está na mão do outro, a gente precisa fazer um trabalho com essa criança, dela entender que não é tudo dela, que a gente está no espaço coletivo, né, que é importante, que ela também empreste, que outros colegas brinquem com os brinquedos, né, a melhor maneira também de dizer que quer alguma coisa ou que não quer, né. O que a gente precisa estar atento é que, assim, em determinadas fases, em determinados momentos do desenvolvimento da criança, essa postura, né, de querer tudo para ela, de não emprestar para o outro, não é egoísmo. A criança não é má, né? Ela não é ruim porque ela não quer emprestar um brinquedo. Que criança egoísta? Não. Especialmente ali em torno dos 2 anos, né, mais ou menos, as crianças estão vivendo um momento do desenvolvimento em que elas estão entendendo, vamos dizer assim, que elas são um eu separado da mãe, né? Elas têm uma existência que é diferente da existência de uma outra pessoa que até então era a referência de existência conjunta para ela, né? A gente saiu de dentro do ventre de uma mulher, né? A gente estava ali dentro do corpo de uma outra pessoa, né? A gente nasce e tiradas aí, né, situações em que a mãe efetivamente não fica com o bebê, seja lá, né, pelo motivo que for, né? A gente é nutrido pelo seio dessa mulher, né? É o colo dela, a gente depende muito, né, de um adulto da nossa espécie para que a gente continue vivo, né? Para que a gente sobreviva. Então a criança ali por volta dos 2 anos, ela vai entender que ela é um eu separado do outro. E aí o que acaba acontecendo? Para se perceber como esse eu, é como se ela tivesse que negar tudo do outro. Aí aquela fase do não, né? Tudo é não. Vocês vão tomar banho? Não. Vai comer? Não. Me dá uma quê? Não. Você quer não sei o quê? Não. Porque o não é a negação do outro. É como se para ela se afirmar, ela precisasse negar o outro. E aí com isso também vem uma relação com os objetos, que é uma coisa assim, se é meu, não pode ser do outro, né? Então essa referência que em algumas teorias é chamada de egocentrismo, né? Uma coisa mais autocentrada em si, faz parte de um momento do desenvolvimento. Então não é para a gente brigar com a criança como se ela fosse egoísta, por exemplo, né? Mas a gente precisa primeiro entender que talvez seja difícil para essa criança esse despojar-se, né, de algo, de um objeto, especialmente se for um objeto dela, que ela trouxe de casa, né? Mas em se tratando de um objeto que é coletivo, que está ali na creche, né, um brinquedo, uma canetinha, alguma coisa que é compartilhada, né, pelo coletivo de crianças, a gente também precisa ajudar essa criança a entender que ela pode emprestar, né? Mas o que raramente a gente também consegue fazer é garantir a essa criança o direito dela ficar com aquilo que é importante para ela naquele momento, né? Então, com crianças bem pequenas, se elas levam o brinquedo delas para a creche, uma coisa é importante, o brinquedo é dela, né? E aí qual é a mediação que a gente vai fazer? Olha, você trouxe o seu brinquedo, o seu colega quer brincar com ele, você pode emprestar? E a gente vai dizer para o colega, pede, diz que você quer emprestado, que você gostaria de brincar um pouco com a boneca que ela trouxe. Só que o brinquedo é dela. E se ela for bem pequena, aí na casa dos 2 anos, a gente precisa especialmente respeitar um pouquinho esse tempo em que ela ainda não quer emprestar, né? E a gente vai mediando isso ao longo do nosso cotidiano, né? Então é importante a gente entender, né? Olha quantas coisas podem estar relacionadas a uma situação que envolve uma disputa de brinquedos, né? E aí, o que é mais relevante para nós adultos educadores que trabalhamos com as crianças nos espaços coletivos é entender que a nossa mediação, ela necessariamente precisa ser no sentido de auxiliar as crianças que estão envolvidas na situação, de entenderem o que está acontecendo, de perceberem que a gente está entendendo qual é o sentimento delas naquele momento. Eu sei que você quer o brinquedo que estava com ele, mas o brinquedo estava com ele, né? Eu tô entendendo que você não quer emprestar o brinquedo porque você ainda tá brincando, então você fica mais um tempinho e daqui a pouco você empresta,
né? E ajudar as crianças a falarem isso umas para as outras, né? Também ajudá-las a pensar, olha, você quer continuar com o brinquedo, o colega está querendo brincar um pouquinho. Como é que a gente pode resolver isso? Né, as crianças de 4, 5 anos, é mais fácil ainda a gente fazer esse tipo de mediação em que a gente coloca para elas a possibilidade de apresentar uma solução, né, com alguns cuidados, porque às vezes a solução que as crianças apresentam, né, pela possibilidade que elas têm de ler o contexto, a gente vai precisar mediar também essas situações, né, entre as crianças, a gente muitas vezes não simplesmente resolvendo por elas, mas ajudando-as a entender o que está em jogo naquela situação e dando algum encaminhamento para que elas possam resolver, né? E como essas situações se repetem, né? A gente tem ao longo de um ano de trabalho, por exemplo, com uma turma, variadas oportunidades de trabalhar questões que estão relacionadas, por exemplo, com essa dimensão de alguém que deseja algo que está com o outro, de alguém que vai tomar esse algo da mão do outro em vez de pedir, né, de alguém que sempre entrega para o outro quando o outro quer alguma coisa, e a gente precisa ajudar essa criança a entender que ela não precisa ceder sempre, uma criança que não cede nunca, e o trabalho já vai ser dela entender que ela precisa ceder também para o outro, né, então a gente vai ter aí ao longo de um ano várias oportunidades de trabalhar essas situações que não seja simplesmente brigando, né, repreendendo as crianças, tomando brinquedo, já que vocês estão disputando o brinquedo, eu tiro. Né? Em algumas situações, se a gente tem um objeto semelhante, igual, a gente pode oferecer um novo objeto, uma outra bola, um outro giz de cera, né? Para que ambos fiquem então com o material, né? Mas essas estratégias também de negociação de conflitos, elas são importantes porque vão ajudar, né, na formação dessas crianças, no sentido delas também aprenderem a lidar com situações de conflito ao longo da vida. Uma outra situação bastante recorrente no cotidiano das creches, que envolve a relação entre as crianças, tem a ver com a mordida, né? É muito comum que a gente tenha casos de mordida na creche. Uma questão é importante, a gente precisa ver como é que o nosso espaço, o nosso tempo, como é que as nossas práticas pedagógicas estão organizadas, porque muitas vezes a situação pedagógica ali, vamos dizer assim, ela favorece algumas questões que podem culminar na mordida, no tapa, né, em algum tipo de situação, vamos dizer assim, que a gente chama de agressiva, né, ou de violenta entre as crianças, né. Então a gente precisa também olhar para como o nosso espaço está organizado, se as crianças estão envolvidas com a atividade ou se elas estão sentadas esperando alguma coisa, né? Se elas ficam muito tempo esperando que algo aconteça, né? Ou se o espaço está adequadamente organizado, com materiais que sejam interessantes para as crianças, para que elas se envolvam, né, numa brincadeira, para que elas se envolvam na exploração de um material, para que elas se envolvam numa atividade de artes, enfim, numa leitura de um livro para elas, né, para o que está acontecendo ali. Se elas estão envolvidas na atividade, a gente tem menos chance de que essas situações aconteçam, né? Como a gente vai falar, né, já da brincadeira e apostar num livro e brincar das crianças, essas situações também podem acontecer, né, e a gente precisa entender algumas coisas, né? Geralmente, a mordida, ela não está associada a algum problema psicológico que a criança esteja enfrentando. Esses casos são muito mais raros, né? E aí são situações que podem ter a ver com alguma questão familiar, alguma questão que a criança esteja vivendo, né? E que ela traz, então, para o cotidiano da creche um comportamento que muitas vezes ela vai morder e tal. Mas isso não é o mais comum. O mais comum está relacionado justamente a questões do desenvolvimento da criança e ao contexto em que essa mordida está acontecendo. Então, eu já falei, estamos com um ambiente devidamente planejado, um espaço organizado, materiais e situações pedagógicas que são interessantes e convidativas para as crianças, para que elas estejam ali envolvidas em alguma atividade, isso já ameniza bastante a situação. A outra coisa é a gente entender que as crianças que mordem, elas não mordem porque elas são ruins. Da mesma forma que a criança que muitas vezes não empresta o brinquedo não é porque ela é egoísta, né? A criança que morde não é porque ela é violenta. Ela não morde porque ela quer machucar o outro. Ao contrário, muitas vezes a criança, quando percebe que a mordida dela machucou o outro, eu tô falando de crianças de 1, 2 anos de idade, né, 3, quando ela percebe que machucou o outro, ela também se espanta. Por quê? A mordida é uma forma dela manifestar ou uma insatisfação ou um desejo, né? Muitas vezes ela quer um brinquedo, o colega não deu, ela morde.
né? Muitas vezes essa mordida ela tem um simbólico aí, um sentido de um desejo que a criança tem pelo outro, né? E aí a boca, né, é um instrumento de conhecimento do mundo, né? A gente tem na teoria psicanalítica aquela ideia da fase oral, né? Muitas pessoas falam disso, né? De que a criança coloca as coisas na boca, né? Então ela também vai experimentar o outro pela boca, né? Morde. Tem uma relação também com o comer, com o ingerir, né? Eu quero tanto esse outro para mim que eu quero colocar ele dentro de mim. Também tem essa relação, né? Mas o que é importante a gente entender aqui para vocês poderem encontrar estratégias de mediação das situações de mordidas que sejam mais adequadas. Primeiro é isso, a gente não vai brigar com essa criança como se ela fosse uma criança ruim, né? E nem a gente vai virar cão de guarda dessa criança. A gente está sempre perto porque ele é um mordedor, né? Se vocês prestarem atenção, geralmente os casos de mordida são de uma criança que morde mais de uma vez uma outra mesma criança. É o João que morde sempre a Maria, né? Ou o João mordeu 3 vezes a Maria. Isso está falando da relação entre o João e a Maria. Está falando do desejo do João de estar com a Maria. E aí o que a gente então precisa fazer? Favorecer bons encontros entre o João e a Maria. Favorecer que o João e a Maria possam brincar. Teve uma situação na creche, onde eu trabalhava como orientadora pedagógica, né? Início do ano, período de adaptação das crianças na creche, e teve um menino que ele estava mordendo recorrentemente uma mesma menina, né? Então eu falei, eu vou entrar na sala, né, para observar, vou ficar na sala um tempo, vamos ver o que vai acontecer. No dia que eu fui para dentro da sala, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que meia hora, mais ou menos, depois desse menino ter chegado à creche, ele permanecia com a mochila nas costas. Então isso já é um indício. Aquela criança ainda não estava se sentindo à vontade naquele espaço, tanto que ela se recusava a tirar a mochila das costas, né? Então a gente já está dizendo de uma criança que está ali numa situação de uma certa tensão ou insegurança em relação àquele espaço. Eu estava na sala, né, e houve uma situação de mordida. Ele foi morder a mesma menina, né? E para mim ficou muito claro que ele foi morder a menina porque ele queria brincar com ela, né? E aí o menino foi repreendido, aí dá aquela coisa primeiro, né, de pegar a menina. Quando ele tentava chegar perto, a menina já se tremia toda. Claro, era a 3ª ou 4ª vez que ela estava sendo mordida pelo mesmo menino, ela sentia dor, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar essa criança que está sendo sempre mordida a entender que não é por mal, né? E ela poder se abrir novamente ou se abrir para a relação com esse coleguinha que está mordendo. A gente precisa fazer a criança que morde entender que ela está machucando o outro colega. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é pegar essa criança que mordeu e fazer ela ajudar a cuidar do colega, mas não é brigando, olha que coisa horrível que você fez, né? Porque a criança não fez como uma coisa horrível, ela não tem, né? Com 2, 3 anos, ela ainda não tem a dimensão de que a mordida é algo horrível, tanto que é o que eu falei, às vezes ela se espanta por ver que o colega se machucou. Então a gente chama a criança e fala, olha, machucou, tá doendo, olha como é que tá o braço dela, você vai me ajudar a cuidar. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar um gelo e você vai cuidar do braço do seu colega. Geralmente isso funciona, tá? Em raras exceções. Cuida, o outro tá se sentindo cuidado, né? A gente não precisa forçar a pedir desculpa nesse momento, vai cuidar, né? E aí a gente precisa promover situações que favoreçam o brincar entre essas crianças, que favoreçam que eles estejam juntos numa situação boa, né? E não numa situação de que um não quer o outro, de que um vai morder o outro, né? Então essa é uma situação recorrente também, né, de interação entre as crianças e que a nossa mediação enquanto adultos pode fazer bastante diferença. Desde pensar como é que está o nosso planejamento, como é que está a organização do espaço, né, se as crianças estão envolvidas em atividades significativas, até poder atuar efetivamente em alguma situação de mordida que aconteça, entendendo que a criança não é ruim, né, mas ela precisa perceber que machucou o outro, ela precisa cuidar do outro, e a gente precisa favorecer também que ela use a fala, né, diante de uma situação de insatisfação ou de desejo. E aí, por fim, a gente hoje vai falar da brincadeira, né? E aí não é a brincadeira de regra, né? Não é o jogo, não é o quebra-cabeça, não é o jogo da memória, não é pular amarelinha, não é pular corda, não é ensinar as brincadeiras tradicionais, né, da cultura, né, brasileira em termos, né, de brincadeiras de infância. Isso tem o seu lugar.
Mas a brincadeira, como que tem um papel fundamental do desenvolvimento da criança, e dentro da teoria histórico-cultural que eu falei que nos primeiros anos, né, a ideia da comunicação emocional e atividade guia, na idade mais ou menos em torno dos 4, 5 anos, é a brincadeira que então assume esse lugar de atividade guia no desenvolvimento da criança. E aí é a brincadeira que a gente chama de brincadeira simbólica, brincadeira de faz de conta ou jogo de papéis, né? Ali onde a criança experimenta ser outras coisas e onde ela também transforma os objetos em outras coisas, né? Então, um bambolê pode virar um volante, ou pode virar uma casa se ela entra nesse bambolê, né? Um tecido pode virar uma capa, um tecido pode virar uma cama, um tecido pode virar uma armadilha, né? Os materiais se transformam, né? É simbólico por isso, né? Uma coisa está no lugar de outra, né? Servindo para algo diferente do que ela efetivamente é, assim como a própria criança. Então ela experimenta ser mãe, ela experimenta ser professora, ela pode ser um cachorro, ela pode virar um cavalo, enfim, ela muda, né, também, e durante a própria brincadeira ela pode mudar, né, de personagem, vamos dizer assim. Então, o que é importante a gente, enquanto adulto, fazer em relação à brincadeira? Especialmente a gente preparar, ou planejar momentos de brincadeira, tempo e espaço, e materiais, né? Então, o que a gente vai oferecer para as crianças para que elas possam viver a brincadeira? Então, elas podem viver a brincadeira, os bem pequenos vão ter uma forma de brincar que é muito explorar as características de um objeto, se o objeto rola, se dá para empilhar, se dá para colocar coisas dentro dele. Então a gente precisa ver, eu estou oferecendo materiais que a criança possa viver essas ações, né, de construir, de coletar, de colocar um objeto dentro do outro, né, de fazer barulho, de fazer rolar, né, de perceber as características desse objeto, né. As crianças brincam com isso, precisam brincar com isso, né, que é a ação sobre os objetos, que é uma forma de brincar. E aí, conforme elas também vão, né, caminhando no seu processo de desenvolvimento, elas entram nessa possibilidade da brincadeira do faz de conta, que é delas explorarem esses diferentes papéis. Então, também, o que a gente tem oferecido para elas? Né? É sempre a mesma coisa? São sempre os mesmos brinquedos que estão à disposição? A gente cuida da ambientação, a gente cuida da organização desse espaço e como os materiais são oferecidos? Né? Então eu posso construir, por exemplo, né, um espaço em que eu coloque uma mesa, uma das mesas da sala, e eu possa ter um telefone antigo ali, um caderninho do lado, uma caneta, né, e a criança pode brincar de alguma coisa, né, que é atender um telefone, anotar alguma questão ali, né, um recado, alguma coisa assim. Né? Eu tenho algo que possa ser um fogãozinho, que possa, né, eu tenho bonecas, ou eu tenho objetos que possam se transformar em fogão, em boneca, para a criança brincar, né? E aí, o que eu percebo da brincadeira das crianças também, né, o interesse que aparece, eu tô vendo que as crianças estão brincando muito de pega o bebê, leva para o médico, do médico vai não sei aonde, então tem algo que a gente possa favorecer, né? A gente pode ter brinquedos, né, que fingem um estetoscópio, a gente pode ter um termômetrozinho de brinquedo, a gente pode ter elementos, né, caixinhas, né, de remédio, a gente pode ter coisas que ajudem, né, que favoreçam essa brincadeira, né, de médico, né? As crianças estão brincando muito, um é cachorro, o outro é não sei o que, a gente pode botar ali algo que vai ser uma casinha de cachorro, que vai ser, então, o nosso papel também é observar a brincadeira para ver do que as crianças estão brincando, para que a gente possa, ao longo dos outros dias, favorecer mais essa brincadeira, apresentando outros elementos, né? Na escola onde eu faço pesquisa, uma vez uma professora relatou que percebeu, né, tem uma pedrinha assim, né, no pátio da escola, e que uma criança estava deitada ali como se estivesse na praia, né? E aí quando a gente conversou sobre isso numa formação, a professora foi tendo umas ideias, então eu posso levar umas cangas, né? Se eu pudesse levar uma cadeira de praia, ou se tivesse onde eu colocar um guarda-sol, eu falei, é isso, né? Se as crianças estão brincando de que ali na pedra elas estão na praia, como é que você pode, em outros momentos, né, levar materiais e proporcionar que essa brincadeira possa se desenvolver? Pode ser que as crianças não se interessem, pode ter sido só naquele dia, mas você observou e você leva materiais que possam favorecer, né, essa brincadeira que talvez seja mais recorrente ali entre as crianças, né? Então é muito importante
especialmente, né, acho que esse assunto é especialmente importante também para as ADEBs, né, para o pessoal que fica naquele horário com as crianças que muitas vezes não tem o professor, né, à tarde, para cuidar desse momento. Isso pode ser uma ótima estratégia desenvolvida aí nas creches, nos CAICs, né, de na parte da tarde, as ADEBs também pensarem nesse lugar dessa brincadeira, né, de faz de conta, que materiais, né, em que espaço organizado, dá para usar um pátio? Tem um pátio na creche, no CAIC? Né, tem uma área externa, tem uma área coberta, ou dentro da própria sala, como é que a sala de referência do grupo pode estar organizada para fazer a brincadeira, né, para que as crianças possam viver a brincadeira. Então seria interessante que a partir desse vídeo, né, dessa formação, vocês pudessem pensar as situações de interação entre as crianças, talvez também pensar situações de conflito que aparecem dentro, né, dos cotidianos de vocês, para estudar um pouquinho, entender melhor esse conflito diz o que sobre o desenvolvimento das crianças também, né, qual a possibilidade delas entenderem o que está acontecendo e a gente poder mediar esses conflitos e pensar as interações também no sentido da gente favorecer, né, essa brincadeira, da gente favorecer as relações entre as crianças e das crianças com os adultos, né, porque isso ajuda bastante no desenvolvimento delas, ajuda no nosso cotidiano, porque as crianças envolvidas com coisas interessantes, elas também acabam se envolvendo em menos conflitos, menos questões assim de disciplina, né? Que a gente pode acabar tendo que lidar, mesmo sendo crianças bem pequenas, muitas vezes essas ideias estão na nossa cabeça, né? A turma é muito agitada, isso e aquilo, né? Pensar o que é o agitado, né? Se elas estão envolvidas com coisas que são interessantes para elas, certamente elas estarão de um outro modo e a gente também diminui situações como a mordida, né? E outras que possam acabar trazendo uma dimensão mais do conflito, que faz parte da convivência humana, isso é importante a gente dizer, né? Mas cuidar do modo como a gente planeja o nosso trabalho e organiza os espaços, os materiais, pode favorecer bastante, né? Para que as crianças tenham mais situações de partilha, de troca, né? De cooperação, do que efetivamente de disputa, embora as disputas também façam parte. Então, eu vou aguardar que vocês compartilhem, né, no próximo encontro de formação, como é que esses temas foram abordados dentro das creches, né, e para que a gente também possa fazer da formação um espaço de troca, como a gente tem falado sempre, entre as unidades escolares.